Fala, meus amigos, estamos começando aqui um vídeo especial para o domingo, tá? Para comentar e refletir mais uma bizarrice bolsonarista, mais um absurdo, né, gerado por essa direita brasileira, pela extrema direita e pela direita de maneira geral, né? Qual é a questão? Um deputado chamado Anderson Moraes, do partido do Bozo, aqui do Rio de Janeiro, né, um deputado do Rio de Janeiro, protocolou um projeto para poder acabar com a UERJ, com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Uma das melhores universidades do país. Eu estou fazendo doutorado lá, né, nesse momento. Enfim, e esse sujeito quer acabar com a UERJ, né? Então a gente vai comentar um pouco esse absurdo aqui, os argumentos patéticos dele, assim, infantis, né? De assim, é argumento de iletrado mesmo, de analfabeto completo, tá? E aí vamos fazer um comentário aqui, vamos fazer uma reflexão também sobre alguns detalhes da fala dele conectados com outros assuntos, ideologia, tá? Enfim, e outras coisas mais, tá? Antes disso, mais uma vez aqui para vocês o meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá, terceiro livro de poemas pela Multifoco, quinto livro, aliás, terceiro livro de poemas, né? O quinto pela Multifoco e meu nono livro, tá? Então, enfim, fica aí a dica, o meu zap está aqui na descrição do vídeo, é só entrar em contato aí que a gente conversa a respeito, tá? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aí sobre esse projeto aqui absurdo, né? Ou enfim, não dá nem para chamar de projeto isso, né? Isso é um retrocesso, na verdade. Mas vamos lá, então o tal de Anderson Moraes, deputado pelo PL, que é o partido do Bolsonaro, né? Que é deputado aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem, infelizmente, de maneira quase que sistemática, a Câmara, né, municipal, estadual e federal é sempre de direita, e aí a gente volta e meia tem que ficar aturando esses absurdos, né? Esse sujeito protocolou no dia 21 agora de agosto um projeto de lei que propõe a extinção da UERJ, né? Para quem não sabe, a UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, né, ela está ligada ao governo do estado do Rio de Janeiro, certo? Ela recebe o dinheiro dos impostos do estado, mas também as bolsas, né, do CNPq, da CAPES e tal, que são órgãos federais que também colocam dinheiro ali para poder incentivar a pesquisa via governo federal, tá? E aí, olha só a justificativa desse sujeito, né? Olha isso. Ele diz que a UERJ tem um nítido aparelhamento ideológico com viés socialista, né? E aí ele aparece lá com uma camisa escrito assim: a minha ideologia é o Brasil. Aí quem olha assim até acredita, né? Pô, enfim, a minha ideologia é o Brasil. Aí você vai ver o projeto do sujeito é destruir uma universidade pública, né? Para colocar na mão do mercado, para colocar na mão que esse é um dos, né, um dos objetivos aqui do tal projeto. Colocar na mão das universidades privadas, né, as vagas da universidade pública, e o cara diz que a ideologia dele é o Brasil. Parece que a ideologia dele não é o Brasil, parece que a ideologia dele é o dinheiro, são as empresas privadas, não é o Brasil, né? Enfim, mas vamos lá. Então ele diz que tem um aparelhamento ideológico com viés socialista. Na verdade, né, claro que existe gente ingênua, né, que eu vi recentemente aqui um vídeo, um bolsominion foi entrevistar um estudante lá de uma universidade aí pública, né, e o garoto falou um monte de bobagem. Por quê? Porque é um garoto, ali você vê que está com 20 anos e não tem nitidamente leitura realmente sólida para poder defender a ideia, né? Mas assim, você vendo isso num garoto de 20 anos, você até compreende. Agora, num sujeito de 40, 50, num sujeito como Bolsonaro, que tem 60 anos, Paulo Guedes, aí assim, é burrice mesmo, é analfabetismo voluntário, né? E aí entra o comentário que eu faço em cima dessa questão que ele coloca aqui, né? O nítido aparelhamento ideológico com viés socialista. Na verdade, as universidades públicas são quase que, né, grosso modo, de esquerda por dois motivos básicos. Primeiro, porque se estuda muito história na universidade pública, né? E aí, estudando história, você entende o que é a história do Brasil, você entende o que é o papel da direita no Brasil e você vira de esquerda, claro, né? E segundo, por quê? Qual é o segundo motivo? Porque quem tem projeto para poder manter a universidade pública, ampliar a universidade pública no Brasil é a esquerda, né? Então como é que o sujeito vai estudar numa universidade pública e defender a direita
que é o quê? Que é um grupo, né, de poder que está querendo acabar com o ensino público e com a universidade pública, com a escola pública no Brasil, né? Seria dar um tiro no pé, né? Você passa por uma universidade pública que está ali te dando todo um aparato, né, de conhecimento gratuito vindo do Estado, né? Incentiva a ciência, incentiva a tecnologia, incentiva a pesquisa, e você vai apoiar o grupo que é contra isso? Não faz sentido. E esse sujeito é mais uma prova do que eu estou falando, né? Ele quer o quê? Que as pessoas na universidade pública defendam gente como ele, que quer acabar com a UERJ, né? Gente como Bolsonaro, que passou 4 anos aí vomitando bosta sobre a ciência, é um negacionista da ciência, um retardado, né? Um retardado, tá? Então não dá, né? Então esse papinho furado aqui de nítido aparelhamento ideológico com viés socialista, meu querido, não espere outra coisa da universidade pública, né? Não espere outra coisa. E aí ele diz que vamos, né, ele quer transferir as vagas para universidades privadas, ou seja, né, a ideologia dele não é o Brasil, a ideologia dele são as empresas privadas, é o capital que está ali bancando ele, e mais, né, a ideologia dele é o neoliberalismo, né, que é isso aí, é destruir o Estado mínimo, né, nós vamos ver aqui também no vídeo de hoje o absurdo disso. Antes de continuar, uma dica aqui, mais uma vez, né, ligada a essa questão da ideologia, né, já que ele está falando que a ideologia que é um aparelhamento ideológico e que a ideologia dele é o Brasil, né, você que está assistindo o vídeo e tem intenção de estudar, de ampliar o seu conhecimento, esse livro aqui é muito bacana, faz um apanhado aí de várias teses sobre o conceito de ideologia no século XX. Tá? Ele com certeza não vai ler, né, mas enfim... quem se interessar aí pode aprofundar até para poder ter argumentos contra essa gente, porque, né, eles viajam, assim, é um negócio inacreditável. Inclusive, essa frasezinha que ele está colocando lá na camisa dele, minha ideologia é o Brasil, parte de uma retórica cínica e ao mesmo tempo irrefletida. Muitos deles não sabem nem o que estão falando, estão repetindo ali um cinismo que perceberam que cola na cabeça das pessoas. Mas que cinismo é esse? É desconectar as práticas do neoliberalismo de um vínculo com a ideia de ideologia, né? E aí o sujeito se coloca, não, olha só, ideológico é quem é de esquerda, tá? Eu não sou ideológico, eu sou técnico, né? Eu estou aqui, ou então, né, o juiz Moro, né, já foi aí para vomitar isso aí, não, porque o corpo técnico e tal, quando eles têm um pouquinho de educação, assim como o juiz Moro é um sujeito ponderadinho ali, né, ele é um retardado, mas é ponderado. Eles falam que eles contrapõem a ideia de ideologia à noção de técnica, né? Mas quando não tem nenhum tipo de estudo, quando não são educados, quando são completamente retardados, vem com esse papinho furado de uma ideologia ao Brasil. Que aí é o quê? É o exercíciozinho de desconectar, né, a própria posição do seu caráter ideológico e vincular isso a patriotismo, a uma babaquice dessa patética. Se você estudar assim, né, um mês... o que é ideologia de maneira mais ampla, se você começar do zero e estudar um mês, você vê que isso aí é lixo, né? Mas enfim, continuando, tá? Vamos lá. Aí a notícia diz esse sujeito, né? O tal do Anderson Moraes, ainda disse que se o projeto passar, que os prédios da UERJ vão para leilão, né? Enfim, um negócio assim inacreditável, tá? E aí, vamos lá, ele diz o seguinte, ó, a UERJ é um dos órgãos estaduais que causa maior impacto no orçamento estadual, concentrando milhões de reais do pagador de impostos numa estrutura pesada e com resultados contestáveis. Agora a gente vai atacar esses dois argumentos dele, porque assim, não procedem. Mentira, né? Mentira sistemática, né? Bolsominion, neoliberal, Brasil é tudo mentiroso, tá? Vamos lá, ele diz que isso causa um impacto no orçamento estadual, e aí ele quer privatizar a UERJ, né? Vamos fazer uma comparaçãozinha aqui entre os governos que já, né, da galera que já governou o Brasil, a direita e a esquerda. Vamos lá. FHC privatizou um monte de empresas, tá aqui, ó, para quem se interessar aí, ó, os crimes da privataria tucana no Brasil, esse trabalho aqui fantástico do Amaury Ribeiro Júnior,
tudo documentado aqui, né? Privatizaram, né, com quase, né, com ágio quase zero ali, quer dizer, entregaram patrimônio do Brasil, e ainda se dizem patriotas, né? Entendeu? Mas enfim, o FHC pegou o Brasil, já que ele está falando em dinheiro do contribuinte, vamos ver como é que a direita brasileira trata a carga tributária no Brasil? Vamos lá. O FHC pegou o governo em 95, tá? Ele ganhou a eleição em 94, pegou em 95. Em 94, a carga tributária era 28,31%. Quando ele saiu em 2002, era 32,12%. Portanto, ele aumentou em quase 4% a carga tributária no Brasil. Direita, tá? Privatizou um monte de empresas, com esse mesmo discursinho de conversa fiada, Estado mínimo, blá, blá, blá. E a carga tributária aumentou. Quer dizer, né? Aí vamos lá, o Lula entra ganha em 2002, entra em 2003. A carga tributária em 2002, deixada pelo Fernando Henrique, era de 32,12. O Lula termina 2010 com 32,51. Um aumento ali de 0,4% de carga tributária, quase nada, né? A Dilma entra em 2010, ganha, né, em 2010, entra em 2011. A carga tributária da Dilma, primeira, né, era de 32,51. Ela termina 2015, que foi o último ano que ela governou, porque ela teve o golpe em 2016, ela foi impeachmentada, com 32,10, ou seja, ela baixou a carga tributária 0,4%. O único presidente dos últimos que o Brasil teve que abaixou a carga tributária foi a Dilma, né? E o Lula praticamente não aumentou, ali 0,4 é um aumento pífio, né? Então quem pode falar em dinheiro do contribuinte no Brasil é a esquerda, não é a direita, né? Vamos ver que não é? Temer entra em 2016, né, com golpe, né, e acaba 2016 com 32,26, terminou 2018 com 32,58. Não aumentou quase nada ali também, mas também não abaixou, né, porque o discurso deles, pelo discurso deles, ele teria que abaixar a carga tributária, né, Estado mínimo e tal, né, aumentou um pouquinho ali. E aí o Bolsonaro entra em 2018, né, ganha em 2018, entra em 2019, a carga tributária era 32,58%, ele acaba o governo em 2022 com 33,71% de carga tributária, a maior da história, certo? Partidinho desse sujeito aí, Anderson Moraes, né? Então esse discursinho de, olha, a gente, né, o dinheiro do contribuinte está sendo mal gasto com a universidade pública. Eles não estão nem aí para isso. Não estão nem a ideia de Estado mínimo, que é aquilo que, do ponto de vista ideológico, eles acreditam, eles põem em prática, porque não fazem isso, né? Aí o Bolsonaro entra, não só, tem que acabar, tem que diminuir os ministérios, tem que privatizar, tem que acabar com o concurso público. Ele termina o governo dele com um Estado maior do que estava antes. Então, quer dizer, isso é para enganar trouxa ou ingênuo, certo? Não se sustenta isso, tá? Então, o eleitor, já nesse ponto aqui, o eleitor tem duas saídas. Ou ele vota na esquerda para o Executivo e para o Congresso e para as câmaras, etc., porque é quem tem projeto para o Estado, ou ele vota na direita achando que a direita vai diminuir o Estado e a direita não diminui, né? Ou seja, raciocina aí, meu amigo, né? Vamos raciocinar, né? Para além disso, existe mais um detalhe aqui. Eu estou falando de carga tributária, né, mas para contrapor o argumento dele, porque eu não tenho nada contra a carga tributária. Não tenho absolutamente nada contra. Pelo contrário, eu acho que a carga tributária tem que ser essa mesmo, entre 30% e 40%, 40% e pouco ali de repente, com um serviço público, um retorno de qualidade para a população, porque é assim que funciona nos países civilizados. Essa é uma lógica, né? A universidade pública funciona na Europa, as pessoas têm ali acesso à universidade pública gratuita, de qualidade, saúde pública. Não, é inconcebível que alguém não possa ser atendido por um médico porque não tem dinheiro, como acontece nos Estados Unidos. Outro dia teve um vídeo aí da BBC, o sujeito foi jogado na calçada, né? Se você olha para isso e não se incomoda, então assim, né, você tem que nascer de novo, né? Então, um projeto legal de país é aquele que investe na saúde pública. É o que o Lula está fazendo aí, né? Retomou mais médicos, já tem 18 mil médicos no interior do Brasil atendendo pessoas nos rincões que os médicos da capital não querem atender, né? Então tem que vir de fora, não tem jeito, né? Então eu não sou contra a carga tributária. E aí, né, exemplos.
Tá? O Brasil está com uma carga tributária de 33,71%, estão dizendo que é alta. A maioria dos países da Europa tem carga maior que 40%. A Dinamarca tem 49% de carga tributária. Tá? Áustria 43,4%, Bélgica 46,8%, França 44,6%, Finlândia 43,6%, Noruega 43,6%, Holanda está com 39,8%, né? 40%, né? Alemanha 40,6%, Suécia 42,8%, enfim. Né? Mesmo a Inglaterra, por exemplo, que né, é revolução industrial, capitalismo, blá, 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 tem uma carga tributária de 39%. Então, quer dizer, né, essa tese aí e outra, né, quando a gente compara o tamanho do Estado, né, o PIB brasileiro, que é uma referência para calcular não só o orçamento da União, mas também a conexão com a dívida pública e tal, o PIB brasileiro hoje é de 9,9 trilhões de reais, ou seja, 2 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares, e eles citam os Estados Unidos como referência para defender Estado mínimo aqui. Né? Assim, é um negócio inacreditavelmente estúpido, analfabeto, né? Enfim. Tá? Então esse argumentozinho aqui do Anderson Moraes não se sustenta, mas tem mais, tá? Quando a gente olha os países da África, por exemplo, a maioria esmagadora dos países da África tem carga tributária pequena. Vamos dar exemplos? Zâmbia, 16,1%. Uganda, 12,6%. Togo, 15,5%. Serra Leoa, que é um dos países mais pobres ali da África, 10% de carga tributária. Ruanda, 14,1%. Então, ter carga tributária pequena não significa necessariamente que o país vá ser desenvolvido também. Né? Então, nada nesse argumento se sustenta. Os países mais desenvolvidos do mundo, a maioria deles tem carga tributária alta, né? E se você pega essa ideia de desenvolvimento a partir do IDH, por exemplo, ou do índice Gini, que é o índice de desigualdade, tal, o índice de desenvolvimento humano, todos os países, os 10 primeiros estão na Europa, né? E todos eles têm carga tributária com mais de 40%, 39%, 38%. Né? Então, esse é um argumento patético. Né? Esses países só caminham porque eles não têm neoliberais, ou os neoliberais ali são a minoria da minoria da minoria. Né? 2%, 4%, 5% no máximo, eles ficam ali, né? É o mesmo percentual de nazista, entendeu? São os neoliberais da Europa, né? E aí não se sustentam, né? Essa tese não ganha força e eles continuam com padrões de vida muito elevados, né? E sustentando um modelo ali que que serve ali, né, como referência para muita gente, tá? Enfim, então aí o nosso próximo passo civilizatório, já falei aqui, né, é retirar a direita do Congresso, do Senado, retirar, que eu digo, é a maioria, né? Retirar deles a maioria. É o povo entender que eles não têm projeto para o Estado brasileiro, não tem. Né? Aquilo que eles chamam de projeto e que é a ideologia deles, que é o Estado mínimo, nem isso eles fazem. Eles aumentam a carga tributária, a arrecadação continua aumentando, porque mesmo quando você eventualmente diminui a carga tributária um pouquinho ali, né? Vamos lá, você entra, se fosse o caso, né? A Dilma, por exemplo, diminuiu aqui, né? Ela diminuiu a carga tributária de 32,51 para 32,10. Só que mais pessoas estão nascendo, mais pessoas estão chegando na fase adulta, no mercado de trabalho, mais empresas estão sendo abertas, mais dinheiro está entrando no Estado. Então, mesmo que você diminua a carga tributária um pouquinho ali, o orçamento, a arrecadação continua aumentando, o Estado continua aumentando. Isso aí é conversa fiada, de amador ou de oportunista, né? Que é a direita brasileira, certo? Então, pessoal, o que mais? Tá? A UERJ tem mais de 28 mil estudantes. Eu estou entre eles. Tá? Estou fazendo doutorado lá em letras, como eu falei para vocês no início do vídeo. Eles fazem a gestão do Hospital Pedro Ernesto também. Tem 80 cursos de graduação, 59 mestrados e 52 doutorados. E aí, ó, vamos lá, vamos pegar mais uns dados aqui para vocês, né, para poder demonstrar o quanto que é uma farsa isso que esse sujeito está falando. Vamos lá. Das 62 melhores universidades brasileiras,
51 são públicas. Vou deixar o link para vocês aqui. Isso significa que 82,2% das universidades brasileiras, das melhores universidades brasileiras, 82,2% são públicas. Só de 18%, 17, alguma coisa ali, são privadas. E das 10 primeiras, as 10 são públicas. Tá? Tem a PUC, na verdade, a PUC está entre as 10, mas a PUC não é exatamente privada. A PUC é uma entidade filantrópica ligada à Igreja Católica, tem uma questão ali que ela está no entremeio disso aí. Tá? E a Igreja Católica recebe dinheiro do Vaticano, então quer dizer, não é exatamente uma universidade privada. Então, das 10 primeiras ali, 9 são públicas e uma é a PUC, que está ligada à Igreja Católica. Agora, tem mais. A PUC está ligada à Igreja Católica, mas a pesquisa da PUC é de alta qualidade. É uma pesquisa laica, profunda, com complexidade, com vários pensadores interessantes. Por quê? Porque não é uma universidadezinha de católicazinha de fundo de quintal. Tem uma produção ali que está muito acima, muito além de qualquer vínculo com religião. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, então, das 10, eu já falei aqui, e o Brasil tem, na verdade, 62 universidades dentre as melhores do mundo. Em relação a esse assunto, vale citar mais uma vez aqui o livro do Carl Sagan, tá? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Por quê? Porque esses demônios aqui, do título, tem a ver com isso, com as pseudociências, com a desinformação, com a estupidez, com negacionismo, superstição e tudo mais, tá? E os bolsominions, a fala dessa gente, se vocês lerem esse livro aqui, que ele está contando como era a sociedade americana, do estadunidense ali na década de 80, 90, surgindo essas baboseiras da nova era, mistura de religião com física quântica, esse lixo que sempre aparece, não tem jeito, vocês vão ver que tem muita similaridade com o que a gente está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos aí, tá? É um negócio impressionante, assim, é realmente muito parecido com o que o Carl Sagan narra aqui nesse livro, tá? E esse tipo de fala desse sujeito reflete isso aí, Uma outra dica aqui também que eu já deixo para vocês é esse livro aqui, tá? O 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo, do Ha Jong-chan, que tem alguns tópicos aqui bem interessantes para pensar nas baboseiras neoliberais aqui, que o Estado é ineficiente, que o mercado funciona sempre bem, que as bolsas de valores são sempre muito importantes, e uma série de bobagens aí que ele vai desmistificando aqui nesse livro bem legal, tá? E aí, pessoal, para continuar em relação ainda a esse projetinho tosco aí desse sujeito, vamos lá, tá? Vamos finalizar aqui. O presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT, afirmou no dia 26 agora que enquanto ele for presidente, ele é presidente da Alerj, não tem votação desse projeto, tá? Ele diz que é inconstitucional e isso seria atribuição do executivo, da instância federal e não da instância estadual, tá? E o reitor da UERJ, Ricardo Lodi, vou deixar também o link para vocês aqui com a entrevista com ele, respondeu da seguinte forma: a proposta, tão inconstitucional quanto estapafúrdia, não merecerá apoio da esmagadora maioria da Assembleia Legislativa, que reconhece a importância da universidade para a população fluminense e brasileira, para a educação, a ciência e a tecnologia de nosso país, constituindo-se no maior projeto de inclusão social e na maior agência de políticas públicas do nosso Estado, tá? A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também divulgou nota repudiando, e várias figuras da esquerda, o Chico Alencar, enfim, muita gente da esquerda também colocou aí na internet notas de repúdio a isso aí, tá? E para finalizar, 10 reitores de 10 universidades federais também assinaram uma nota conjunta atacando esse projeto, dizendo que se trata de uma guerra dos bolsonaristas contra as universidades e a ciência, tá? E é isso, de fato, enfim, é exatamente isso que a gente está vivendo no Brasil nos últimos anos, tá? Esse negacionismo que é uma mescla, desse conservadorismo tosco, com o neoliberalismo subserviente, mais tosco ainda, da direita brasileira. Inclusive, eu fui lá no Instagram desse sujeito para ver lá, e é isso, tá com a camisa escrito conservador, aí embaixo Olavo de Carvalho, quer dizer, olha as referências, Enfim, e o cara é uma coisa absurda, porque o sujeito tem ali uma conexão com um cara que é filósofo, ou se dizia filósofo, e é contra a universidade. Quer dizer, essa gente é o absurdo do absurdo,
né? Então, pessoal, para finalizar o vídeo de hoje, eu vou deixar umas dicas para vocês aqui de alguns livros bacanas que ajudam a ampliar o conhecimento sobre, né, a importância da universidade, a importância do saber acadêmico, da pesquisa, da ciência, né, e do pensamento para um país melhorar, para um país evoluir, para um país crescer em todos os níveis. Tá? Então, esse livro aqui do Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. E se você ler aqui os 7, você vai ver que os bolsominions ainda não chegaram nem no primeiro. Tá? Eles não estão assim, conectados com nenhum dos 7 saberes necessários à educação do futuro, eles não chegaram nem no primeiro ainda. Essa gente, muitos deles estão na Idade Média ainda, estão no século XVIII, XIX, no que tinham de pior, né? Mas enfim, tá? Porque, inclusive, quando a gente fala século XVIII, XIX, já tinha ali uns movimentos bem interessantes ali, né? 2 livros do Jacques Derrida muito bacanas também, tá? O Olho da Universidade, certo? Esse aqui que tem uma introdução do Michel Peterson, tá? Do Jacques Derrida. Esse livro eu já li há muito tempo, li na época da faculdade, bem interessante também, que fala sobre a forma como a universidade se conecta com a sociedade e tal, né? E uma reflexão, uma ampliação da reflexão desse livro também tem nesse aqui, tá? A Universidade Sem Condição. E esse sem condição é justamente isso, né? Essa independência intelectual que o saber acadêmico, que a pesquisa tem que ter, né? de pressões de grupos de poder e enfim, de uma série de contextos que podem atrapalhar, tá? O debate tem que existir, né? Tem que existir a crítica, a produção acadêmica tem que existir, mas tem que ser no alto nível, né? Porque esse tipo de postura patética e medíocre, isso é digno de risada, né? Enfim, tá? E foi isso que governou o Brasil nos últimos 4 anos. Então, tá aqui, ó, a Universidade Sem Condição, grande trabalho do Jacques Derrida, tá? Dica para vocês também aí. E finalizando, deixo aqui essa dica do Luiz Costa Lima, tá? Frestas, a teorização em um país periférico, porque esse livro aqui do Luiz Costa Lima discute essa questão do quanto é difícil fazer pesquisa no Brasil, um país como o Brasil que tem, né, um histórico difícil de escravidão, ditadura, e tudo isso que eu tenho dito aí nos vídeos, né, uma direita difícil, problemática, atrasada, subserviente ao ideário dos Estados Unidos, uma série de outros problemas aqui, né? E, no fundo, esse caráter periférico em relação ao conhecimento, especialmente ao conhecimento político, deriva da direita brasileira, né? A direita brasileira pensa razoavelmente bem a arte, né? Enfim, e algumas outras coisas ali, tal, sociologia, de repente, mas política, ela é assim, é o baixo nível do baixo nível da subserviência, e a gente só atrasa quando a direita ganha. Beleza, pessoal? Então é isso, vamos... Na verdade, esse projeto, né, como vocês viram, ele já foi arquivado, né, essa baboseira patética, mas é sempre bom discutir aqui, trazer informações, trazer detalhes aqui que ampliem o conhecimento da galera, tá? Para a gente poder estar o tempo todo ligado e, ó, vamos votar melhor, né? Porque botar um sujeitinho desse como deputado ali na Assembleia do Rio de Janeiro, né, é um negócio assim que não dá, né? Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo do canal. Um grande abraço, tamo junto, fui.